Recentemente, o Brasil foi abalado por uma notícia que jogou luz sobre os bastidores nem sempre transparentes do mercado financeiro. Daniel Vorcaro, um banqueiro até então pouco conhecido do grande público, CEO do Banco Master, foi parar atrás das grades sob acusações gravíssimas. A Polícia Federal deflagrou uma operação que revelou um esquema de fraude que pode chegar a impressionantes 5 bilhões de reais. Mas o que realmente aconteceu? Como um banco que parecia estar em ascensão meteórica se viu envolvido em algo tão complexo e ilegal? A prisão de Daniel Vorcaro não foi um evento isolado. Ela veio acompanhada de evidências que apontam para uma teia intrincada de irregularidades. As investigações sugerem que o Banco Master, sob sua liderança, operava em um regime que beirava a pirâmide financeira, prometendo retornos altíssimos a investidores e, ao mesmo tempo, direcionando o dinheiro para investimentos de risco e duvidosa liquidez. Um detalhe que chamou a atenção de muita gente foi a revelação de um contrato milionário, no valor de 129 milhões de reais, entre o Banco Master e a esposa do ministro Alexandre de Moraes. O que seria uma prestação de serviços advocatícios acabou se tornando um dos pontos nevrálgicos da investigação, levantando suspeitas de tráfico de influência e lavagem de dinheiro, especialmente considerando o momento da assinatura do contrato e o crescimento exponencial do banco. O que à primeira vista poderia parecer uma liquidação bancária comum, como tantas outras que já vimos no país, rapidamente se desdobrou em algo muito maior. Era evidente que havia mais por trás dos números e das promessas de alta rentabilidade. O caso Daniel Vorcaro começou a desvendar um sistema que parecia se alimentar da confiança dos investidores e da falta de fiscalização adequada. Para entender a dimensão desse escândalo, precisamos voltar um pouco no tempo e conhecer a trajetória de Daniel Vorcaro. De onde veio esse banqueiro e como ele conseguiu construir um patrimônio tão vultoso em tão pouco tempo. A história de Daniel não começa no setor financeiro. Sua família, os Vorcaro, já possuía um nome estabelecido no ramo imobiliário em Belo Horizonte. Eles eram conhecidos por empreendimentos de grande porte e por uma atuação sólida na capital mineira. Daniel cresceu nesse ambiente de negócios, aprendendo desde cedo sobre o mercado e suas nuances. A família Vorcaro tinha um histórico de sucesso, construindo uma reputação de solidez e confiabilidade no setor imobiliário. Essa base familiar, sem dúvida, deu a Daniel uma plataforma para iniciar seus próprios empreendimentos e, eventualmente, migrar para o mercado financeiro. Ele trouxe consigo essa bagagem de negócios e uma visão ambiciosa que o impulsionaria a buscar oportunidades que outros talvez não vissem. Essa é a história de um homem que, partindo de uma base familiar sólida, se aventurou em um terreno mais arriscado, culminando em uma situação que agora choca o país. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. A ambição de Daniel não se limitava ao concreto e aos tijolos. Ele enxergava oportunidades onde outros viam apenas problemas. Foi assim que ele decidiu dar um salto de um setor para outro, trocando o mercado imobiliário pelo financeiro. Seu alvo, o Banco Máxima. Mas o Máxima não era um banco qualquer. Era, para todos os efeitos, um cadáver financeiro. Naquele período, o Banco Máxima estava em uma situação lastimável. Tinha sua autorização de funcionamento cassada pelo Banco Central, o que, na prática, significava que ele não podia operar. Era um banco com seu CNPJ ativo, mas sem a permissão para realizar qualquer transação bancária. A maioria das pessoas consideraria isso um beco sem saída, um investimento perdido. Mas Daniel Vorcaro viu ali uma chance. Ele acreditava que poderia reativar aquela instituição, transformá-la em algo grande. Para isso, ele precisava de sócios.
Daniel começou uma busca por investidores dispostos a embarcar nessa empreitada arriscada. Não era uma tarefa fácil convencer alguém a injetar dinheiro em um banco que estava oficialmente morto. No entanto, com sua visão e talvez um poder de convencimento singular, ele conseguiu reunir o capital necessário. O processo de reativação foi longo e burocrático, exigindo negociações com o Banco Central e a comprovação de capacidade financeira e de gestão. Finalmente, em 2019, o Banco Central concedeu a autorização para que o Banco Máxima voltasse a operar. Foi um momento de virada. Aquela instituição, antes esquecida e sem função, renascia das cinzas. Mas Daniel não queria apenas reativar o Máxima. Ele queria um novo começo, uma nova identidade. Foi então que o cadáver do Máxima se transformou, ganhando um novo nome e uma nova roupagem: Banco Master. A partir de 2019, o que se viu foi um crescimento que desafiava a lógica do mercado financeiro tradicional. O Banco Master, que havia começado do zero, ou melhor, do negativo, começou a expandir-se a uma velocidade impressionante. Em poucos anos, ele saiu da condição de um pequeno banco, e quase insignificante, para se tornar uma instituição com bilhões em patrimônio. De repente, o nome Banco Master estava em destaque, atraindo a atenção de investidores e do mercado em geral. Esse crescimento exponencial não passou despercebido. Em um cenário onde bancos estabelecidos levam décadas para construir sua reputação e seu patrimônio, o Banco Master parecia ter encontrado uma fórmula mágica para acelerar esse processo. A aquisição de uma carteira de crédito robusta, a captação de grandes somas de dinheiro e a rápida ascensão no ranking dos bancos brasileiros eram indicadores de que algo diferente estava acontecendo ali. Daniel Vorcaro, o visionário por trás dessa transformação, estava colhendo os frutos de sua aposta no Banco Máxima. Ele havia provado que era possível reanimar uma instituição aparentemente sem futuro e transformá-la em um player relevante. O Banco Master se tornou um case de sucesso, um exemplo de como a ousadia e a visão empreendedora podiam gerar resultados extraordinários. Pelo menos era o que parecia na superfície. A história de Daniel Vorcaro e do Banco Master, até esse ponto, era a de um triunfo. Um empresário que, contra todas as expectativas, ressuscitou um banco falido e o fez prosperar. No entanto, o ritmo vertiginoso desse crescimento começou a levantar questionamentos nos bastidores. Como um banco tão novo, sem um histórico consolidado, conseguia atrair tantos recursos e crescer tão rápido? Essa era a pergunta que muitos começavam a fazer, e a resposta para ela começaria a desvendar os segredos por trás do sucesso aparente do Banco Master. A rapidez com que o banco acumulava bilhões em patrimônio em um espaço de tempo tão curto era algo que fugia do padrão do mercado. Era um crescimento que, para alguns, parecia bom demais para ser verdade. O que se seguiu foram anos de expansão, onde o banco se posicionava como uma alternativa atrativa para investidores, prometendo rentabilidades que poucos outros ofereciam. Essa estratégia de captação de recursos seria fundamental para entender a complexa teia de eventos que levou à prisão de Daniel Vorcaro e à revelação da suposta fraude bilionária. A ascensão meteórica do Banco Master não era apenas uma história de sucesso. Era o prólogo de um drama financeiro que ainda estava por se desenrolar. A pergunta que ecoava nos corredores do mercado financeiro era inevitável: como isso aconteceu? Como um banco que era um cadáver financeiro havia poucos anos conseguiu se transformar em um gigante com bilhões em patrimônio tão rapidamente? A resposta a essa pergunta reside na estratégia de captação de recursos que o Banco Master adotou, uma tática que, à primeira vista, parecia um paraíso para os investidores em busca de altos retornos. O Banco Master oferecia certificados de depósito bancário, os famosos CDBs,
com rentabilidades que estavam muito acima da média do mercado, enquanto grandes bancos, com décadas de história e solidez comprovada, pagavam algo em torno de 100% a 115% do CDI. O Banco Master chegava a oferecer 130%, 140% e até 150% do CDI. Essa diferença era gritante e, para muitos investidores, irrecusável. Para quem não está familiarizado, o CDI, ou Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa de juros utilizada como referência para diversas aplicações financeiras. É a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si por curtos períodos. Investir em um CDB que paga uma porcentagem do CDI significa que o seu rendimento estará atrelado a essa taxa. Por exemplo, se o CDI está em 10% ao ano e o seu CDB paga 120% do CDI, você receberá 12% ao ano sobre o valor investido. No período em que o Banco Master estava crescendo a todo vapor, a taxa Selic, que influencia diretamente o CDI, estava em patamares elevados, chegando a cerca de 15% ao ano. Isso significava que um CDB de 150% do CDI no Banco Master poderia render algo em torno de 20% ao ano para o investidor. Em um cenário onde a inflação corroía o poder de compra e as opções de investimento tradicionais ofereciam retornos mais modestos, 20% ao ano era um número que chamava a atenção e seduzia. Essa estratégia de oferecer rentabilidades muito acima da média era a principal ferramenta do Banco Master para atrair investidores. Eles precisavam de dinheiro e precisavam de muito dinheiro para financiar suas operações e, como veremos, para sustentar o modelo de negócios que estavam construindo. A promessa de retornos tão generosos criava um fluxo constante de capital, alimentando a máquina do banco e permitindo sua expansão. Os investidores, muitos deles buscando maximizar seus ganhos em um ambiente de juros altos, viam no Banco Master uma oportunidade única. A ideia de que um banco recém-reestruturado poderia oferecer condições tão vantajosas era vista por alguns como um sinal de inovação e agilidade, enquanto outros, mais cautelosos, começavam a levantar as primeiras bandeiras vermelhas. A facilidade com que o banco captava recursos era notável. As plataformas de investimento e até mesmo corretores independentes apresentavam os CDBs do Banco Master como uma opção de alta rentabilidade e, aparentemente, segura, já que contavam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos para valores até certo limite. Essa cobertura do FGC dava uma falsa sensação de segurança para muitos, que não se aprofundavam na análise da saúde financeira da instituição. A narrativa do Banco Master era convincente. Um banco moderno, com uma gestão arrojada, capaz de gerar retornos superiores. Essa história, combinada com as taxas de juros atrativas, era um imã para o capital de pequenos e grandes investidores. No entanto, o mercado financeiro tem uma regra de ouro. Quando a promessa de retorno é muito alta, o risco tende a ser proporcionalmente maior. E é exatamente essa relação que muitos investidores, seduzidos pelos números, acabavam ignorando. A grande questão que permanecia no ar era como o Banco Master conseguia pagar essas rentabilidades tão elevadas. De onde vinham os recursos para honrar compromissos de 130%, 140%, 150% do CDI, quando os grandes players do mercado mal conseguiam sustentar 100% ou 110%? Essa era a peça do quebra-cabeça que, quando revelada, exporia a fragilidade de todo o sistema construído por Daniel Vorcaro. A estratégia de captação era brilhante em sua simplicidade, mas a sustentabilidade dela era o grande ponto de interrogação. Apesar de toda essa atratividade para os investidores em busca de altos retornos, havia uma desconfiança crescente no mercado. A pergunta era inevitável: como o Banco Master conseguiria honrar pagamentos tão altos, ano após ano?
Para muitos profissionais do mercado financeiro, a matemática simplesmente não fechava. Não parecia que o dinheiro captado estava sendo usado em atividades bancárias tradicionais que gerassem lucros suficientes para sustentar tamanhas rentabilidades. Essa era a principal dificuldade para os investidores menos experientes. Discernir entre um produto de renda fixa sério e bem estruturado de um que, apesar de parecer muito bom, era problemático em sua essência. A renda fixa, por ser percebida como um investimento mais seguro, muitas vezes levava as pessoas a baixarem a guarda. A ideia de que é renda fixa, então é seguro, era um mantra perigoso que o Banco Master explorava muito bem. No entanto, para quem entende um pouco mais sobre o funcionamento do sistema financeiro, alguns indicadores são cruciais para avaliar a saúde de uma instituição. É fundamental olhar para a liquidez do banco, ou seja, sua capacidade de transformar ativos em dinheiro rapidamente para honrar seus compromissos. Também é preciso analisar o capital social, que é a base de sustentação da instituição. A concentração de captação, que é a dependência de poucos investidores ou de um tipo específico de produto, também é um sinal de alerta. E, claro, a forma como o banco aplica o dinheiro captado. Se os ativos não geram retorno compatível com os passivos, o problema é iminente. A falta desses filtros básicos por parte de muitos investidores foi um fator-chave para o sucesso inicial do Banco Master. A maioria das pessoas se preocupava apenas com a rentabilidade e com o fato de o produto ter a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos. Mas o FGC tem um limite, e muitos investidores aplicaram valores muito acima do teto de proteção, ficando expostos a um risco considerável. A verdade é que o mercado financeiro, por mais regulado que seja, ainda exige que o investidor faça a sua própria diligência, ou seja, que pesquise e entenda onde está colocando seu dinheiro. Não basta olhar apenas para a taxa de juros oferecida. É preciso ir além, investigar a saúde da instituição, a reputação dos seus gestores e principalmente a lógica por trás da rentabilidade prometida. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Essa necessidade de blindar o investidor contra produtos problemáticos se tornou ainda mais evidente com o caso do Banco Master. Muitos foram seduzidos pela promessa de dinheiro fácil e rápido, sem se darem conta dos riscos subjacentes. A história de Daniel Vorcaro e do Banco Master serve como um lembrete contundente de que no mundo dos investimentos, a educação financeira é a sua principal ferramenta de proteção. Sem ela, mesmo a segurança da renda fixa pode se transformar em uma armadilha. A desconfiança não era apenas de analistas e especialistas. Muitos investidores comuns, mesmo sem um conhecimento aprofundado, sentiam que algo estava errado. A intuição de que retornos tão altos não podiam ser sustentáveis pairava no ar. Era como se o Banco Master estivesse desafiando as leis da gravidade financeira. E como sabemos, a gravidade sempre vence no final. A questão não era se o modelo iria falhar, mas quando isso aconteceria. E para muitos, essa percepção de risco era um motivo forte para se afastar. Apesar de todas as bandeiras vermelhas, o fluxo de dinheiro para o Banco Master continuava. A ganância, muitas vezes, falava mais alto que a prudência. A necessidade de um retorno rápido e a crença de que dessa vez seria diferente levavam muitos a ignorar os sinais de alerta. O Banco Master se tornou um gigante de pés de barro, crescendo vertiginosamente, mas construído sobre uma base que, para os mais atentos, já mostrava rachaduras. A próxima etapa seria entender exatamente onde o Banco Master estava investindo todo esse dinheiro, captado a juros tão altos. A desconfiança não se restringia apenas a analistas de mercado ou a investidores experientes. Dentro de comunidades de educação financeira, como a Viver de Renda, por exemplo,
As dúvidas sobre o Banco Master eram constantes e frequentes. Os alunos e participantes, muitos deles buscando aprimorar sua capacidade de investimento, traziam à tona a questão dos CDBs com rentabilidades tão elevadas. "Está pagando demais, não está?" perguntavam. "De onde vem esse dinheiro para pagar tudo isso?" Essas eram perguntas que ecoavam nas aulas e nos fóruns da comunidade. A intuição desses investidores era aguçada o suficiente para perceber que algo não se encaixava na lógica do mercado. Era comum ver investidores mais desconfiados levantando a questão, especialmente durante as lives e sessões de perguntas e respostas. Eles haviam aprendido a desconfiar de promessas de retornos fora da curva, sabendo que no mundo dos investimentos, retornos muito altos geralmente vêm acompanhados de riscos igualmente elevados. A famosa frase, "quando a esmola é demais, o santo desconfia", era frequentemente citada quando o assunto era o Banco Master. A comunidade Viver de Renda se tornou um espaço onde essa cautela era incentivada e reforçada. Por conta de todas essas análises e da clara inconsistência do modelo de negócios do Banco Master, a instituição recebia uma anti-recomendação explícita nas aulas e no material da comunidade. Os educadores financeiros alertavam veementemente para os riscos envolvidos em aplicar dinheiro em um banco que prometia tanto, sem uma explicação clara de como conseguiria entregar esses retornos de forma sustentável. A mensagem era clara: se um investimento parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é. Essa postura proativa ajudou muitos membros da comunidade a desviar do que viria a ser uma grande armadilha financeira. A importância de um acompanhamento contínuo no mercado financeiro se mostrava crucial nesse cenário. As aulas e lives semanais da comunidade Viver de Renda permitiam que os investidores ajustassem a rota, revisassem suas estratégias e ficassem atentos aos sinais de alerta. O mercado financeiro é dinâmico e o que parece uma boa oportunidade hoje pode se transformar em um problema amanhã. Ter um grupo de apoio e educadores para guiar nessas decisões é um diferencial enorme, especialmente em tempos de euforia ou de desconfiança. Para quem busca essa segurança e esse acompanhamento, a comunidade Viver de Renda é uma excelente opção. A cada nova turma, os participantes têm acesso a um vasto material educativo, incluindo aulas detalhadas sobre os diferentes tipos de investimentos, e-books completos e ferramentas para análise. Além disso, as lives semanais oferecem a oportunidade de tirar dúvidas em tempo real, discutir as tendências do mercado e receber orientações personalizadas. É um ambiente onde a educação financeira é levada a sério, com o objetivo de capacitar o investidor a tomar decisões mais conscientes e seguras. A próxima turma da comunidade Viver de Renda está com inscrições abertas, oferecendo a chance de aprender a investir de forma inteligente e protegida. Os benefícios vão além do conhecimento técnico. Incluem a construção de uma mentalidade de investidor prudente, capaz de identificar riscos e oportunidades. Em um cenário como o do Banco Master, onde muitos perderam dinheiro por falta de informação ou por excesso de otimismo, ter acesso a um grupo que fomenta a análise crítica é inestimável. A comunidade se propõe a ser um farol para quem navega pelas complexas águas do mercado financeiro, garantindo que os investidores não caiam em ciladas e construam um patrimônio sólido e duradouro. A comunidade não apenas apontava os riscos, mas também educava sobre como identificar esses sinais. Eles ensinavam a olhar para o balanço de um banco, a entender os índices de liquidez e capitalização, e a questionar a origem dos lucros. Essa educação ia muito além da simples recomendação de não investir, equipando os alunos com as ferramentas necessárias para fazer suas próprias análises.
Essa capacidade de discernimento era a verdadeira proteção contra esquemas, como o que o Banco Master estava operando. A busca por conhecimento e a desconfiança de retornos milagrosos eram as maiores aliadas dos investidores. E essa era a principal lição que a comunidade Viver de Renda se esforçava para transmitir. Com todo esse dinheiro entrando, a pergunta crucial que se fazia era: onde exatamente o Banco Master estava investindo todo o capital captado? Afinal, para pagar juros tão altos aos investidores, o banco precisaria estar aplicando em algo que gerasse um retorno ainda maior. A resposta para essa pergunta começou a desvendar a complexidade e os riscos do modelo de negócios de Daniel Vorcaro. O Banco Master não estava investindo em operações bancárias tradicionais, como empréstimos para pequenas e médias empresas ou financiamento imobiliário, que geralmente tem margens mais apertadas e prazos definidos. Em vez disso, o banco se aventurava em áreas que, para muitos, eram obscuras e de altíssimo risco. Um dos principais destinos do dinheiro dos investidores eram os precatórios. Para quem não está familiarizado, precatórios são dívidas que o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, tem com pessoas ou empresas após uma decisão judicial definitiva, ou seja, sem mais recursos. São basicamente ordens de pagamento emitidas pela Justiça para que o poder público pague o que deve. No Brasil, o processo para receber um precatório é notoriamente longo e burocrático. Muitas vezes, os credores precisam esperar anos ou até décadas para ver o dinheiro cair na conta. Essa demora no pagamento gera um mercado secundário de precatórios. Pessoas e empresas que não querem ou não podem esperar tanto tempo para receber vendem seus direitos creditórios com um deságio, ou seja, por um valor menor do que o precatório realmente vale. É aí que entram os investidores, ou neste caso, o Banco Master. Eles compravam esses precatórios com um desconto significativo, apostando que no futuro o valor nominal seria pago pelo governo, gerando um lucro substancial. A atratividade para o comprador é evidente: adquirir um ativo por um valor abaixo do seu potencial de face. No entanto, comprar precatórios não é um investimento simples ou de baixo risco. Primeiro, a fila para o pagamento é imprevisível. Embora existam algumas regras de precedência, a espera pode ser estendida por decisões políticas, mudanças orçamentárias ou novas legislações. Além disso, o valor dos precatórios é reajustado, mas nem sempre na mesma velocidade da inflação ou dos juros de mercado. Isso significa que, mesmo que o valor nominal cresça, o poder de compra pode diminuir ao longo do tempo. O grande problema para o Banco Master era o descompasso entre o prazo de seus passivos e ativos. Os CDBs que o banco emitia tinham prazos definidos, geralmente de 1, 2 ou 3 anos, e precisavam ser pagos com juros elevados. Já os precatórios, mesmo sendo um investimento com potencial de alto retorno, não tinham um prazo de recebimento garantido. Era como pegar dinheiro emprestado no curto prazo para investir em algo que só traria retorno no longuíssimo prazo e sem data certa. Essa estratégia já acendia um sinal de alerta para qualquer analista financeiro experiente. O risco de comprar precatórios sem prazo definido, enquanto os CDBs venciam e geravam juros, era enorme. Se o Banco Master não conseguisse vender esses precatórios rapidamente no futuro, ou se o pagamento do governo demorasse ainda mais do que o previsto, o banco se veria em uma situação complicada para honrar seus compromissos com os investidores. Era uma aposta de alto risco, baseada na expectativa de que o fluxo de pagamento dos precatórios seria suficiente e no tempo certo para cobrir as obrigações dos CDBs. E essa aposta estava longe de ser garantida. A aquisição de precatórios se tornou uma parte substancial do portfólio de ativos do Banco Master, o que demonstrava a busca por retornos agressivos.
Essa modalidade de investimento, embora legal, exige uma gestão de risco extremamente sofisticada e uma liquidez que o Banco Master aparentemente não possuía de forma perene. O problema é que, enquanto os juros dos CDBs corriam diariamente, esperando o vencimento, os precatórios continuavam parados, aguardando uma decisão governamental que poderia ou não acontecer no tempo esperado. Essa situação criava uma pressão constante sobre o caixa do Banco Master. Para manter a operação funcionando e continuar pagando os investidores de CDBs, o banco precisava de um fluxo contínuo de novos recursos. Era uma corrida contra o tempo, onde o sucesso dependia da capacidade de continuar captando dinheiro para cobrir as dívidas que venciam. A fragilidade desse modelo era evidente para quem entendia de finanças, mas para o investidor comum, a promessa de altos rendimentos era sedutora demais para ser ignorada. E os precatórios eram apenas um dos pilares dessa estratégia arriscada. Além dos precatórios, havia um segundo pilar na estratégia de investimento do Banco Master, que era igualmente arriscado e, talvez, ainda mais opaco para o investidor médio. Daniel Vorcaro direcionava uma parcela significativa do dinheiro captado para a compra de participações em diversas empresas, muitas delas de capital fechado e em estágios iniciais de desenvolvimento. Não se tratava de ações de empresas listadas em bolsa, com liquidez e transparência, mas sim de fatias de negócios que, na maioria dos casos, não geravam caixa imediato. Esses investimentos eram variados e abrangiam setores distintos. Um exemplo notável foi a compra de uma fatia da Oncoclínicas, uma rede de tratamento de câncer. Outro investimento de destaque e que gerou bastante questionamento foi na Bion, uma empresa que se propunha a desenvolver um genérico para o Ozempic, um medicamento muito popular para diabetes e perda de peso. A ideia por trás desses investimentos era de que, no futuro, essas empresas se valorizariam exponencialmente, gerando lucros gigantescos para o Banco Master. No entanto, a natureza de muitos desses negócios levantava sérias bandeiras vermelhas. Várias das empresas em que o Banco Master investiu pareciam problemáticas e estavam longe de ter uma geração de caixa robusta ou um modelo de negócios comprovado. Investir em startups ou em empresas em fase de crescimento é uma estratégia que pode render altos retornos, mas é intrinsecamente de altíssimo risco. Leva tempo para que essas empresas amadureçam, se estabeleçam no mercado e comecem a gerar lucros consistentes. E mesmo assim, muitas delas falham. O grande problema para o Banco Master era a falta de sincronia entre os prazos. Enquanto os CDBs que ele emitia tinham vencimentos relativamente curtos, exigindo pagamentos de juros e principal em 1 ou 2 anos, as participações nessas empresas eram investimentos de longuíssimo prazo. Não havia garantia de que a Oncoclínicas ou a Bion, por exemplo, fossem gerar os retornos esperados no curto prazo necessário para honrar os compromissos com os investidores dos CDBs. Pelo contrário, muitas dessas empresas exigiam ainda mais capital para se desenvolverem. Isso criava um dilema financeiro perigoso para Daniel Vorcaro. Ele estava com ativos que não geravam retorno imediato e não tinham liquidez fácil, enquanto suas dívidas com os investidores dos CDBs cresciam a cada dia, com juros compostos. Era como construir uma casa com tijolos que ainda precisavam ser fabricados, enquanto o prazo de entrega da casa se aproximava rapidamente. A pressão para encontrar dinheiro era constante e crescente. A dificuldade de vender essas participações era outro ponto crítico. Empresas de capital fechado ou em estágio inicial não têm um mercado de negociação tão ativo quanto ações de grandes corporações. Encontrar um comprador disposto a pagar o preço desejado e no tempo necessário seria um desafio imenso, especialmente se o preço de venda estivesse abaixo do valor esperado.
Isso poderia levar a uma desvalorização forçada dos ativos, caso o banco precisasse levantar caixa rapidamente. A estratégia de Daniel Vorcaro parecia ser uma aposta audaciosa, quase desesperada, para gerar retornos altíssimos que justificassem a rentabilidade paga nos CDBs. Ele estava usando o dinheiro dos investidores para comprar ativos ilíquidos e de alto risco, esperando que uma valorização futura milagrosa resolvesse o problema do fluxo de caixa. Essa abordagem, embora potencialmente lucrativa em cenários ideais, era extremamente frágil e deixava o Banco Master em uma posição vulnerável a qualquer revés do mercado ou a uma simples demora na valorização de seus ativos. Para o investidor comum, a promessa de altos rendimentos em um CDB parecia segura. Afinal, era renda fixa. Eles não tinham ideia de que seu dinheiro estava sendo usado para financiar apostas arriscadas em precatórios de longo prazo e em empresas que mal haviam saído do papel. Essa falta de transparência e o descompasso entre o risco percebido e o risco real eram o cerne do problema que se revelaria mais tarde. Daniel Vorcaro construía um castelo de cartas, e cada nova captação de CDB era mais um andar adicionado a essa estrutura instável. A estratégia de Daniel Vorcaro, ao se aprofundar, revelava uma lógica assustadora de alavancagem. Ele pegava dinheiro emprestado no curto prazo, prometendo juros altíssimos nos CDBs, e aplicava esse capital em investimentos de longuíssimo prazo, como os precatórios e as participações em empresas nascentes ou problemáticas. Era como se estivesse construindo uma ponte, mas usando areia movediça como base e esperando que ela se solidificasse antes que os carros começassem a passar. O descompasso entre o vencimento dos passivos, os CDBs que precisavam ser pagos, e a liquidez dos ativos, os precatórios e as fatias de empresas que demorariam anos para gerar retorno ou serem vendidas, era o ponto central de toda a operação. Essa simplificação do modelo de negócios do Banco Master era crucial para entender a fragilidade por trás da fachada de sucesso. O primeiro passo era a emissão de CDBs, com rentabilidade muito acima do que o mercado oferecia. Enquanto grandes bancos pagavam 100, 105, talvez 110% do CDI, o Banco Master chegava a oferecer 130, 140, até 150%. Essa diferença, que parecia pequena em termos percentuais, representava um ganho significativo para o investidor, especialmente em um cenário de Selic alta. A atração de investidores em busca de altos retornos era a espinha dorsal desse esquema. Pessoas físicas e até mesmo algumas jurídicas viam no Banco Master uma oportunidade de multiplicar seu capital de forma rápida e aparentemente segura. Afinal, era um banco regulado pelo Banco Central e os CDBs eram produtos de renda fixa, conhecidos por sua previsibilidade. A percepção de segurança era um chamariz poderoso. Muitos investidores não se aprofundavam na análise da saúde financeira da instituição, confiando apenas na rentabilidade prometida e na aparente solidez de um banco. A maioria apenas olhava o percentual do CDI e comparava com o que seu gerente oferecia. Essa facilidade em captar recursos era essencial para o Banco Master. Com o dinheiro fluindo para seus cofres, Daniel Vorcaro podia financiar suas apostas de longo prazo. O problema é que, para manter essa roda girando, ele precisava de um volume cada vez maior de dinheiro. Os juros dos CDBs eram altos, e o principal também precisava ser pago no vencimento. Se os ativos de longo prazo não gerassem o retorno esperado ou não pudessem ser vendidos a tempo, o banco precisaria de mais e mais captação para cobrir os rombos. Era uma corrida contra o tempo, onde a cada novo investidor, a estrutura de risco se tornava mais complexa e mais frágil. A estratégia parecia, à primeira vista, um gênio financeiro,
capaz de identificar oportunidades de valorização em precatórios e empresas em crescimento. Mas, na prática, era uma aposta de alto risco, disfarçada de investimento seguro. A promessa de rentabilidade era o anzol, e a falta de liquidez dos ativos era a armadilha. Muitos investidores, seduzidos pela promessa de ganhos fáceis, caíam nessa teia, sem perceber que estavam financiando um esquema que dependia de um fluxo contínuo de novos aportes para se sustentar. A operação do Banco Master era, em sua essência, um ciclo vicioso, onde cada novo CDB emitido servia para alimentar a ilusão de sucesso e estabilidade. O que Daniel Vorcaro construía era uma operação onde a solvência do banco dependia quase que exclusivamente da sua capacidade de atrair novos investidores. Se essa captação diminuísse ou parasse, a estrutura começaria a ruir. A analogia de pegar dinheiro emprestado no curto prazo e aplicar no longuíssimo prazo é a chave para entender o que aconteceu. É como tentar pagar um cartão de crédito com juros altíssimos, usando o dinheiro de um investimento que só vai render daqui a 10 anos. Em algum momento, a conta não fecha e o castelo de cartas desmorona. E foi exatamente isso que começou a acontecer com o Banco Master. O dinheiro captado, através dos CDBs de alta rentabilidade, não ficava parado nas contas do Banco Master. Pelo contrário, era rapidamente direcionado para a aquisição de precatórios e para a compra de participações em diversas empresas. Daniel Vorcaro usava esses recursos para alimentar sua estratégia, que, como vimos, era arriscada e de longo prazo. A rentabilidade esperada desses ativos era incerta, dependendo de fatores externos, como decisões judiciais para os precatórios ou o sucesso de negócios muitas vezes embrionários para as participações em empresas. Isso criava uma lacuna perigosa. Enquanto os CDBs tinham prazos de vencimento definidos, alguns de curto e médio prazo, os precatórios poderiam levar anos ou até décadas para serem pagos, e as empresas poderiam demorar muito tempo para gerar lucro ou serem vendidas. Essa diferença temporal era o calcanhar de Aquiles do esquema. Para honrar os pagamentos dos CDBs que venciam com seus juros elevados, o Banco Master precisava constantemente de mais dinheiro. Não havia um fluxo de caixa robusto vindo dos ativos para cobrir as dívidas que se acumulavam. Era um ciclo vicioso. Novos CDBs eram emitidos não apenas para financiar novos investimentos, mas crucialmente para pagar os antigos. Era uma espécie de pirâmide financeira, onde a base de novos investidores era fundamental para sustentar o topo. Enquanto houvesse um fluxo constante de pessoas e empresas dispostas a aplicar seu dinheiro no Banco Master, o esquema podia se manter. Mas a dependência de novos aportes era um risco gigantesco. Se a captação diminuísse ou se o mercado passasse a desconfiar, toda a estrutura poderia implodir. Daniel Vorcaro, o antagonista dessa história, estava ciente dessa dinâmica. Ele precisava manter a roda girando e, para isso, a atração de investidores era sua prioridade máxima. A promessa de rentabilidade fora da curva era a isca, e a reputação de um banco regulado dava uma falsa sensação de segurança aos investidores. Muitos deles, os protagonistas dessa trama, viam apenas a oportunidade de um ganho rápido e substancial, sem se aprofundar nos riscos intrínsecos à operação. A comunidade Viver de Renda já havia alertado para essa fragilidade, mas a sedução dos altos retornos era forte. A cada novo CDB emitido, a dívida do Banco Master crescia, e a necessidade de mais dinheiro para cobrir essa dívida aumentava exponencialmente. Era como um malabarista adicionando mais e mais bolas no ar, com a certeza de que em algum momento uma delas cairia. A fragilidade do modelo de negócios era evidente para quem olhava com mais atenção.
Mas a maioria dos investidores estava mais preocupada com o percentual do CDI do que com a saúde financeira da instituição. Essa dependência de um fluxo contínuo de novos investidores para manter o esquema era a característica mais preocupante da operação. Não era um modelo de negócio sustentável, baseado na geração de valor real pelos ativos, mas sim na capacidade de atrair capital novo para pagar capital antigo. Era uma corrida contra o tempo, e o tempo, como se provou, não estava a favor de Daniel Vorcaro e do Banco Master. A qualquer sinal de desaceleração na captação, o risco de colapso se tornava iminente. A Polícia Federal, que viria a investigar o caso, encontraria evidências de que essa engenharia financeira era o cerne da fraude. Não se tratava de um banco que investia e gerava lucros para seus clientes de forma tradicional, mas sim de uma máquina de captação que usava o dinheiro dos mais recentes para pagar os mais antigos. Isso, em termos práticos, é a definição de um esquema de pirâmide, disfarçado sob o manto de um banco respeitável. O Banco Central, a princípio, autorizou a reativação do Banco Máxima, que se tornaria o Banco Master, mas a complexidade e a velocidade da operação de Daniel Vorcaro logo levantariam suspeitas. Os investidores, ao final das contas, seriam as vítimas dessa estrutura. Muitos veriam suas economias comprometidas, confiando na solidez que um banco deveria ter. A história de Daniel Vorcaro e do Banco Master se tornaria um exemplo clássico de como a promessa de altos rendimentos pode mascarar operações financeiras insustentáveis e, em muitos casos, fraudulentas. O ciclo vicioso da captação e aplicação, tão central para o funcionamento do Banco Master, era a evidência de que algo estava fundamentalmente errado desde o início. Com a crescente demanda por novos recursos para manter o esquema de pé, Daniel Vorcaro e o Banco Master precisavam de uma expansão significativa na captação. O público-alvo inicial, talvez investidores menores atraídos pelos CDBs de alta rentabilidade, já não era suficiente. Era preciso ir além, buscar investidores maiores, mais sofisticados e, principalmente, figuras que pudessem emprestar credibilidade a uma operação que, internamente, já mostrava sinais de fragilidade. O crescimento da captação exigia que o banco ampliasse seus horizontes e, com isso, buscasse nomes de peso no cenário nacional. O Banco Master começou então a mirar em pessoas influentes, aquelas que, por sua posição ou prestígio, poderiam dar um selo de confiança à instituição. Não era apenas sobre o dinheiro que esses indivíduos poderiam investir, mas sobre a chancela que sua associação traria. A presença de figuras públicas ou com conexões políticas importantes era vista como um trunfo, uma forma de legitimar as operações e afastar qualquer tipo de desconfiança que pudesse surgir, especialmente com as taxas de juros tão fora do padrão. Nesse contexto de busca por credibilidade e expansão, o Banco Master acabou por firmar um contrato milionário com a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Esse contrato, no valor de 129 milhões de reais, se tornaria um dos pontos mais sensíveis da investigação da Polícia Federal. À primeira vista, poderia parecer apenas um negócio como outro qualquer, uma prestação de serviços jurídicos ou de consultoria, mas o valor exorbitante e o momento em que foi firmado levantaram sérias dúvidas. A esposa do ministro, uma advogada com atuação reconhecida, foi contratada para prestar serviços ao banco. No entanto, a natureza exata desses serviços e a justificativa para um valor tão vultoso se tornaram objeto de intensa especulação e, posteriormente, de investigação. A Polícia Federal, ao analisar as transações e a documentação do Banco Master, notou a discrepância entre o volume de trabalho que poderia ser esperado e a remuneração paga. Seria um contrato genuíno por serviços de alto valor ou uma forma de comprar influência e proteção? Essa era a questão central. A influência de figuras públicas,
principalmente aquelas ligadas ao poder judiciário ou político, era uma ferramenta poderosa para Daniel Vorcaro. Ao associar o Banco Master a nomes de prestígio, ele criava uma aura de intocabilidade, uma percepção de que o banco estava em boas mãos e que suas operações eram legítimas e seguras. Essa estratégia era fundamental para atrair investidores que, de outra forma, poderiam se mostrar céticos diante das promessas de rentabilidade que o banco oferecia. Era um escudo, uma camada de proteção contra o escrutínio que viria. O contrato com a esposa do ministro Alexandre de Moraes não era um caso isolado, mas sim o mais notório de uma série de movimentos que visavam consolidar a imagem do Banco Master como uma instituição sólida e bem conectada. A ideia era que, se pessoas tão importantes e influentes confiavam no banco, então os investidores comuns também poderiam fazê-lo sem receios. Era uma manobra de relações públicas e de blindagem, que buscava capitalizar a reputação alheia para sustentar um modelo de negócios cada vez mais dependente de novos aportes. A Polícia Federal, ao aprofundar as investigações, passaria a ver esse contrato não como um simples acordo comercial, mas como uma peça-chave na teia de tráfico de influência e lavagem de dinheiro que Daniel Vorcaro supostamente tecia. A presença do nome de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mesmo que de forma indireta, adicionava uma camada de complexidade e sensibilidade ao caso, elevando o nível da investigação e as implicações políticas do escândalo. A prisão de Daniel Vorcaro, portanto, não era apenas o desdobramento de uma fraude financeira, mas também o início da revelação de uma rede muito mais ampla de contatos e influências. O contrato com a esposa do ministro Alexandre de Moraes, no valor de R$ 129 milhões, tornou-se rapidamente o epicentro de uma tempestade. Não era apenas o montante que chocava, mas a nebulosidade em torno dos serviços que justificariam tal pagamento. A advogada, reconhecida em sua área, foi contratada para atuar em causas do Banco Master. No entanto, a Polícia Federal e os investigadores começaram a questionar a real necessidade de um contrato com cifras tão astronômicas para os serviços supostamente prestados. A dúvida central era se os serviços jurídicos eram o objetivo primordial do contrato, ou se ele servia como uma ponte para algo mais. A conexão entre o contrato milionário e a possível influência política era uma linha de investigação prioritária. Afinal, a presença do nome de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mesmo que de forma indireta, adicionava um peso considerável a qualquer transação. Seria o valor uma remuneração justa por um trabalho complexo e de alto nível, ou um pagamento por uma blindagem institucional, uma forma de garantir que o banco estivesse resguardado de certos problemas? Essa era a pergunta que a Polícia Federal buscava responder. A investigação da Polícia Federal logo se aprofundou nos meandros desse contrato, buscando entender se havia ali um caso de tráfico de influência ou lavagem de dinheiro, ou ambos. A equipe de investigação analisava cada cláusula, cada pagamento, cada comunicação relacionada ao acordo. Eles queriam saber se o valor correspondia de fato à complexidade do trabalho jurídico ou se estava inflacionado para mascarar outras intenções. Não se tratava apenas de um contrato de prestação de serviços, mas de um possível elo em uma teia de irregularidades financeiras e políticas. A prisão de Daniel Vorcaro, o banqueiro à frente do Banco Master, teve um impacto direto e significativo nessas investigações. Com ele sob custódia, a Polícia Federal intensificou a pressão para desvendar todos os segredos do banco e de suas operações. A prisão de Vorcaro não foi um evento isolado, mas o desdobramento de meses de apuração, culminando na revelação de um esquema que movimentou bilhões de reais em fraudes.
A cada dia, novos detalhes surgiam, ligando o banqueiro a uma rede complexa de transações e contatos que iam muito além do mercado financeiro tradicional. O interesse no contrato com a esposa do ministro não era por acaso. Em um cenário onde o Banco Master prometia rendimentos muito acima da média do mercado, a presença de figuras públicas influentes era um ativo valioso. Essa associação criava uma percepção de segurança e legitimidade que atraía mais investidores, muitos dos quais não questionavam a origem de tamanha rentabilidade. A ideia era que, se pessoas tão importantes e bem informadas confiavam no banco, ele deveria ser sólido. A Polícia Federal, ao aprofundar a investigação, começou a traçar um mapa detalhado das conexões de Daniel Vorcaro. O contrato com a esposa do ministro era apenas uma das peças desse quebra-cabeça. Havia outras figuras, outros acordos, outras transações que, juntas, pintavam um quadro de um banco que operava nas sombras, usando sua fachada de instituição financeira para disfarçar um esquema muito maior. A prisão de Vorcaro abriu as portas para uma compreensão mais completa de como essa rede funcionava e de quem mais estava envolvido. O valor de 129 milhões de reais não era apenas um número, mas um símbolo da extensão da influência que Daniel Vorcaro buscava adquirir. Em um país onde as conexões políticas podem fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso, um contrato como esse levantava sérias bandeiras vermelhas. A Polícia Federal estava determinada a seguir cada pista, a desvendar cada segredo, para garantir que a justiça fosse feita e que os responsáveis por essa fraude bilionária fossem levados a prestar contas. A sociedade esperava respostas e a investigação prometia revelações ainda mais chocantes. A prisão de Daniel Vorcaro foi um momento decisivo nas investigações. Não foi um evento isolado, mas o ápice de meses de trabalho minucioso da Polícia Federal. Quando os agentes chegaram para efetuar a prisão, o choque foi evidente, mas não para a equipe de investigação, que já tinha um dossiê robusto. Naquele mesmo dia, uma série de operações de busca e apreensão foram desencadeadas em diversos endereços ligados a Daniel Vorcaro e ao Banco Master, incluindo a sede da instituição e residências de diretores e colaboradores próximos. A cena era de livros contábeis, computadores, documentos e celulares sendo recolhidos. Os peritos da Polícia Federal trabalhavam incansavelmente para extrair o máximo de informações possível. Cada HD, cada arquivo digital, cada anotação em papel era um potencial fragmento de prova que poderia desvendar a complexidade do esquema. E o que foi encontrado confirmou as suspeitas. As evidências eram avassaladoras e apontavam para um esquema muito mais elaborado do que se imaginava inicialmente. Os investigadores descobriram que a fraude não se limitava apenas à captação de recursos a juros altíssimos para financiar ativos de baixa liquidez. Havia um intrincado sistema de contabilidade paralela e de empresas de fachada, criadas especificamente para dar uma aparência de legalidade às transações suspeitas. Os extratos bancários e os registros de movimentações financeiras revelaram uma teia de transferências entre contas de pessoas físicas e jurídicas, muitas delas sem qualquer relação aparente com as atividades bancárias legítimas. A Polícia Federal conseguiu identificar não apenas Daniel Vorcaro como o mentor, mas também outras pessoas e empresas que desempenhavam papéis cruciais na manutenção e expansão da fraude. Diretores do Banco Master, consultores externos e até mesmo alguns investidores que se beneficiavam diretamente do esquema foram colocados sob a mira da investigação. A complexidade da rede era tamanha que exigia uma análise forense detalhada para desvendar cada elo e cada transação. O rastreamento do dinheiro era uma das tarefas mais desafiadoras.
Milhões de reais haviam sido movimentados de forma a dificultar sua identificação e sua origem. Contas em paraísos fiscais, empresas offshore e operações de câmbio fictícias faziam parte do repertório de lavagem de dinheiro utilizado para ocultar os recursos desviados. A Polícia Federal, com o apoio de especialistas em finanças e tecnologia, conseguiu seguir o rastro de parte desse dinheiro, revelando como ele era limpo e reintroduzido no sistema financeiro, muitas vezes sob a forma de investimentos em outros negócios. A descoberta de que o dinheiro captado dos investidores era usado para financiar projetos pessoais de Daniel Vorcaro e de seus associados, em vez de ser aplicado em operações bancárias legítimas, foi um dos pontos mais chocantes. Os precatórios, por exemplo, eram comprados por valores muito abaixo do mercado, mas a expectativa de retorno era inflada para justificar os juros exorbitantes pagos aos investidores dos CDBs. Além disso, as participações em empresas, muitas delas em estágio inicial ou com dificuldades financeiras, eram adquiridas com o dinheiro dos investidores, sem a devida transparência ou avaliação de risco. A complexidade da rede de empresas e transações era uma tentativa clara de ocultar a origem e o destino dos recursos. Cada nova descoberta da Polícia Federal adicionava uma peça ao quebra-cabeça, mostrando como Daniel Vorcaro e seus cúmplices haviam construído um império financeiro baseado em ilusões e promessas irrealistas. A cada dia, a investigação se aprofundava, revelando a extensão da fraude e o número de pessoas que haviam sido lesadas por esse esquema. A prisão de Vorcaro era apenas o começo de uma longa jornada para desvendar todos os segredos do Banco Master e de seus operadores. A revelação de um esquema tão complexo e a prisão de Daniel Vorcaro trouxeram à tona uma série de reflexões e, principalmente, consequências severas para o mercado financeiro e para os investidores. O impacto imediato foi, sem dúvida, sentido por aqueles que haviam confiado seu dinheiro ao Banco Master. Muitos desses investidores, atraídos pelas promessas de rentabilidades muito acima da média, agora se viam em uma situação de incerteza e, para alguns, de possível perda financeira total ou parcial. Os detentores de CDBs do Banco Master entraram em um limbo de ansiedade. Embora os CDBs sejam garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, até um limite de R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira, a situação era mais complexa. Muitos investidores haviam aplicado valores superiores a esse limite, seja por desconhecimento das regras ou por uma confiança cega na solidez do banco, incentivada pela percepção de legitimidade que o Banco Master tentava construir. Para esses, a perspectiva de não reaver todo o capital investido era real e assustadora. Além das perdas diretas, a quebra de confiança no mercado de renda fixa foi um dos danos mais significativos. Investidores, que já eram cautelosos, passaram a olhar com ainda mais desconfiança para bancos menores ou para qualquer oferta de rentabilidade que parecesse boa demais para ser verdade. O caso do Banco Master reforçou a ideia de que a segurança de um investimento não está apenas na modalidade, mas na solidez e na reputação da instituição que o oferece. Essa quebra de confiança poderia levar a uma fuga de capital de instituições financeiras menores para os grandes bancos, considerados mais seguros. O Banco Central, como órgão regulador, foi acionado para tentar minimizar os danos e reestabelecer a ordem. Sua atuação se tornou crucial nesse cenário. O primeiro passo foi garantir a intervenção e a liquidação das operações do Banco Master, visando proteger os interesses dos depositantes e credores. A complexidade do esquema, porém, dificultava a rápida resolução
e o processo de recuperação de ativos para os investidores prometia ser longo e burocrático. A instituição reguladora também precisava reavaliar seus próprios mecanismos de fiscalização para identificar falhas que permitiram que um esquema dessa magnitude prosperasse por tanto tempo. A discussão sobre medidas regulatórias que pudessem ser implementadas para evitar casos semelhantes ganhou força. A necessidade de maior transparência nas operações de bancos de médio e pequeno porte, a exigência de relatórios mais detalhados sobre a origem e o destino dos recursos captados e a revisão dos critérios para a concessão de autorizações de funcionamento e reativação de instituições financeiras estavam em pauta. O objetivo era criar um ambiente de investimento mais seguro e robusto, onde a detecção de práticas fraudulentas pudesse ocorrer de forma mais célere e eficaz. A comunidade financeira e os especialistas em investimentos passaram a reforçar a importância de uma análise mais crítica por parte dos investidores. Não bastava apenas olhar a rentabilidade, era preciso investigar a saúde financeira da instituição, seus balanços, sua reputação e, principalmente, a coerência entre a promessa de retorno e a capacidade real do banco de gerá-lo de forma sustentável. O caso do Banco Master se tornou um estudo de caso sobre os perigos da ganância e da falta de diligência. A sombra da fraude do Banco Master pairava sobre o mercado, servindo como um lembrete amargo de que, mesmo em um ambiente regulado, a vigilância constante e a educação financeira são ferramentas indispensáveis para proteger o patrimônio. As consequências se estenderiam por anos, tanto para os diretamente afetados quanto para a forma como o mercado financeiro brasileiro seria percebido e regulado daqui para frente. A lição mais dura, mas talvez a mais valiosa, que emergiu do caso Banco Master foi a importância crucial de desconfiar de promessas de rentabilidade que parecem fora da curva. No mundo dos investimentos, a expressão "não existe almoço grátis" é uma verdade quase universal, e o caso Daniel Vorcaro e o Banco Master a reforçaram de maneira contundente. Quando um investimento oferece retornos significativamente mais altos do que o mercado de forma consistente, sem uma explicação clara e transparente para essa performance superior, um sinal de alerta deveria soar na mente de qualquer investidor. A necessidade de educação financeira para analisar investimentos e instituições nunca foi tão evidente. Não basta apenas ter acesso a produtos financeiros. É fundamental entender como eles funcionam, quais os riscos envolvidos e, principalmente, como avaliar a saúde e a credibilidade da instituição que os oferece. Muitos investidores do Banco Master, seduzidos pelas taxas de rendimento atraentes dos CDBs, deixaram de fazer a lição de casa básica. Eles não questionaram a origem de tamanha rentabilidade, não investigaram os balanços do banco, nem se aprofundaram na estratégia de alocação dos recursos captados. A falta desse conhecimento e dessa diligência transformou o que parecia uma oportunidade de ouro em uma armadilha financeira. O papel do investidor em fazer sua própria diligência antes de aplicar seu dinheiro é insubstituível. Delegar essa responsabilidade cegamente a um gerente de banco ou a um consultor sem questionamentos é um erro que pode custar caro. A diligência envolve pesquisar a reputação da instituição, verificar se ela é regulada por órgãos competentes, como o Banco Central no Brasil, analisar demonstrações financeiras publicadas, entender o perfil de risco do investimento e compará-lo com outras opções disponíveis no mercado. No caso do Banco Master, uma análise mais aprofundada teria revelado os sinais de alerta, como a alta concentração de captação em CDBs e a aplicação em ativos de baixa liquidez e alto risco, como precatórios e participações em empresas sem histórico de geração de caixa.
Por outro lado, a responsabilidade dos reguladores em fiscalizar e coibir fraudes também foi colocada em xeque. O Banco Central, que autorizou a reativação do Banco Máxima e sua transformação em Banco Master, precisa rever seus processos de supervisão. Como um esquema dessa magnitude conseguiu operar por tanto tempo sem ser detectado, ou pelo menos sem que alertas mais veementes fossem emitidos? A pergunta é complexa e envolve a constante evolução das táticas de fraude, mas também a necessidade de aprimoramento contínuo dos mecanismos de fiscalização e punição. A agilidade na intervenção e na proteção dos investidores é fundamental para manter a confiança no sistema financeiro. A mensagem final do caso Daniel Vorcaro e o Banco Master é clara e atemporal. No mundo dos investimentos, não existe almoço grátis. Promessas de retornos muito acima do mercado, com pouca ou nenhuma explicação sobre sua sustentabilidade, são quase sempre indicativos de risco elevado, ou pior, de um esquema fraudulento. A educação financeira não é apenas um diferencial, é uma ferramenta essencial de proteção e empoderamento para qualquer pessoa que deseje construir um patrimônio de forma sólida e segura. O investidor bem informado é o investidor protegido, capaz de discernir entre uma oportunidade legítima e uma miragem perigosa. Este caso servirá como um doloroso, mas necessário lembrete para as futuras gerações de investidores sobre a importância da cautela e do conhecimento. O caso Daniel Vorcaro e o Banco Master, agora exposto em toda a sua complexidade, deixou um rastro de questionamentos e incertezas. Em resumo, o que parecia ser uma história de sucesso meteórico no mercado financeiro revelou-se um elaborado esquema de fraude, lavagem de dinheiro e possível tráfico de influência. Daniel Vorcaro, o banqueiro que emergiu do ramo imobiliário de Belo Horizonte com um passado familiar de negócios, conseguiu reativar um banco falido, o Máxima, transformando-o no Banco Master. Sua estratégia de captação de recursos, baseada em CDBs com rentabilidades muito acima da média do mercado, atraiu milhares de investidores, seduzidos pela promessa de ganhos rápidos e substanciais. Contudo, o dinheiro captado não era investido em operações bancárias tradicionais que gerassem lucros compatíveis com as promessas. Em vez disso, Vorcaro alocava os recursos em ativos de baixíssima liquidez e retorno incerto, como precatórios e participações em empresas muitas vezes problemáticas. Esse descompasso entre o curto prazo dos passivos e o longuíssimo prazo dos ativos criou uma espécie de pirâmide financeira, onde novos investimentos eram constantemente necessários para honrar os pagamentos dos investidores mais antigos. A expansão desse esquema levou o Banco Master a buscar figuras influentes, culminando no contrato milionário com a esposa do ministro Alexandre de Moraes, o que levantou sérias suspeitas de tráfico de influência. A Polícia Federal, após investigações aprofundadas, desmantelou o esquema, culminando na prisão de Daniel Vorcaro e na revelação de uma fraude bilionária. As investigações continuam. E os próximos passos prometem ser longos e cheios de desdobramentos judiciais. A Polícia Federal ainda trabalha para identificar todos os envolvidos no esquema, rastrear o fluxo do dinheiro e recuperar os ativos desviados. A complexidade das transações e a rede de empresas usadas para ocultar a origem dos recursos exigirão um esforço contínuo das autoridades. Daniel Vorcaro e seus associados enfrentarão acusações de fraude, lavagem de dinheiro, gestão temerária e, possivelmente, outros crimes relacionados ao mercado financeiro e à corrupção. O processo judicial será acompanhado de perto pela sociedade, que espera justiça e responsabilização. Quanto ao futuro do Banco Master, a situação é incerta. O Banco Central, como órgão regulador,
terá um papel crucial na liquidação ou reestruturação da instituição. A prioridade será a recuperação dos ativos para os investidores, mas o processo será demorado e a garantia de ressarcimento total é incerta, especialmente para aqueles que investiram valores acima do limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos. A crise de confiança gerada pelo caso pode ter um impacto duradouro no mercado financeiro, especialmente para bancos de médio e pequeno porte, que dependem da reputação para atrair investidores. É fundamental que o público continue acompanhando o caso para entender as ramificações políticas e financeiras. A conexão com figuras de alto escalão e a natureza da fraude expõem vulnerabilidades no sistema que precisam ser corrigidas. A transparência e a ética no mercado financeiro são pilares essenciais para o desenvolvimento econômico e a proteção dos cidadãos. Este caso serve como um lembrete contundente de que a vigilância constante e a educação financeira são as melhores defesas contra esquemas fraudulentos. Encerramos esta análise com um chamado à reflexão sobre a ética e a transparência no mercado. A busca por lucros não pode justificar a quebra de confiança e a manipulação de investidores. Que o caso Banco Master seja um marco para um ambiente financeiro mais justo, onde a integridade prevaleça sobre a ganância e onde os investidores sejam protegidos por um sistema robusto e transparente. A história de Daniel Vorcaro e o Banco Master é um conto de advertência, um eco persistente da máxima de que no mundo dos investimentos nem tudo que reluz é ouro e que a verdadeira segurança reside no conhecimento e na cautela.